Você sabe como contestar uma multa de trânsito? Bem, eu sou o Rodrigo Gonzalez, cofundador da Doutor Multas, e hoje eu quero dividir com você algumas dicas de quem já recorreu de dezenas de milhares de multas e quer compartilhar com você como contestar ou como recorrer de multas de trânsito. Mas antes disso, eu queria fazer um convite para você de se inscrever aqui no canal e ter informação sempre atualizada sobre todas as mudanças que acontecem no direito de trânsito brasileiro e manter sempre todas as informações que você precisa sobre os seus direitos e deveres enquanto condutor. Mas bem, vamos direto ao conteúdo para que a gente possa entender melhor o que você pode fazer para contestar uma multa de trânsito. Vamos lá! Bem, então vamos ao conteúdo aqui de como contestar uma multa de trânsito no passo a passo. Então, primeiro de tudo, é importante a gente entender o que é o recurso de infração. Esse recurso ele é um instrumento legal, é a medida cabível para que o motorista ou qualquer cidadão possa tentar cancelar uma aplicação de penalidade. Vale lembrar que as penalidades todas, assim como os recursos, estão previstos dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Mas, bem, vamos aqui falar de quais são essas penalidades para que a gente possa também ter esse entendimento de que todos esses casos podem ter a imposição ou a apresentação de um recurso ou de uma contestação da penalidade por parte do condutor. Então, todos esses casos aqui podem ser recorridos. O caso de uma multa de trânsito, por exemplo, que é o caso mais comum, mas também suspensão da CNH, cassação da CNH, cassação da PPD, né? E aqui, para quem não é familiarizado, a PPD é a permissão para dirigir. Então, caso o motorista esteja naquele período de 1 ano e em frente à cassação da PPD, ele pode sim recorrer dessa cassação. Ele pode recorrer também da penalidade de advertência por escrito e também da frequência obrigatória em curso de reciclagem. Bem, seja qual for a penalidade, você pode se defender e pode contrapor a penalidade através de um recurso administrativo. Bem, mas vamos entender aqui quais são as etapas ou como que funciona o passo a passo para apresentar um recurso administrativo. É muito importante que os motoristas saibam como é esse passo a passo, porque aqui estão as regras de como eles podem se defender e como funciona esse processo em que pode-se buscar o cancelamento da penalidade. A primeira oportunidade que o motorista tem dentro do processo administrativo, ela é a oportunidade da defesa prévia. A defesa prévia, ou a defesa que tem o primeiro momento de contraposição da penalidade, é o primeiro grau de contestação para evitar que aquela penalidade seja efetivamente imposta. Ela é aplicada da notificação de autuação ou, nos casos de processo, também chamado de notificação de instauração. Essa é uma das formas mais recorrentes, né, de se realizar o aviso, e essa forma ela deve chegar impressa ao condutor. Todos os processos eles devem chegar impressos ao condutor. Nas últimas atualizações legislativas, houve o acréscimo do aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação e alguns estados já estão autorizando que os motoristas possam optar entre o processo físico e o processo eletrônico. Mas é importante aqui ficar bem claro que os motoristas eles devem ser notificados ou de forma impressa ou da forma como eles tiverem escolhidos para que tenham ciência e possam se defender dessa notificação. Então, isso aqui é muito importante por causa do seguinte: nessa notificação é que estarão todas as informações essenciais para que o motorista tenha ciência do que está sendo imposto contra ele e ele possa se defender e contestar a multa. Nessa notificação, eu acho que tem algumas informações que são as mais relevantes e que cabem a gente pontuar aqui. Uma delas é o prazo para que você possa fazer a apresentação dessa defesa prévia. E aqui o prazo ele é extremamente importante porque uma vez transcorrido o prazo, essa etapa a gente não consegue voltar a ela e o processo administrativo ele só anda para frente. Então, qual é a infração e quais são as penalidades dessa infração? Qual é o órgão autuador? Ou melhor, quem foi o órgão que efetivamente registrou aquela multa? Aquela multa foi registrada por um policial rodoviário federal, por um guarda municipal de trânsito, foi registrada por algum outro órgão estadual, enfim, na notificação essa informação deverá estar presente e o endereço para o qual o condutor ou o proprietário do automóvel
deverá enviar o recurso, seja ele um endereço físico ou, se não, o endereço online onde isso poderá ser feito. Então aqui, a defesa prévia ela pode ser curta e objetiva, ela tem esse papel mais sucinto, porque aqui é o momento em que a gente procura se basear sempre em algum artigo do Código de Trânsito Brasileiro ou, se não, utilizar argumentos mais técnicos. Uma possibilidade aqui, inclusive, que eu já trago, é a verificação se o auto de infração está registrado de forma correta e completa, se todas as informações que são necessárias para ter validade e aplicação daquela multa já estão presentes naquele auto de infração. Bem, esse daqui é o primeiro momento dentro do processo administrativo que o motorista toma conhecimento de que ele está sendo, ou de que tem uma penalidade que está sendo imposta contra ele, ou de que está tentando ser imposta contra ele, e qual é exatamente essa penalidade. E aqui eu acho que um destaque que merece ser dado é que, neste momento, o motorista passa a ter as informações sobre o processo, sobre do que ele se defende, e por isso é tão importante que as informações estejam precisas e dispostas integralmente dentro da notificação, para que o motorista saiba daquilo que ele está se defendendo. Saiba se é uma multa que aconteceu hoje, se aconteceu na última semana, se aquela multa aconteceu no lugar A, B, C ou D, qual foi a multa especificamente, qual foi o tipo de conduta flagrada que impactou ou que gerou esse registro de uma infração. Bem, aqui também é a oportunidade que, quando o motorista receber uma notificação de autuação, ele também tem a possibilidade de fazer a indicação de condutor. O que é a indicação de condutor? É quando um veículo que possui um condutor proprietário, esse veículo, quando tem uma multa anotada apenas com o registro da placa, automaticamente essa multa é endereçada ao proprietário do automóvel. Mas caso não seja ele o efetivo responsável pela infração ou a pessoa que estava dirigindo no momento em que aquela multa foi anotada, nesse caso, o proprietário do veículo vai poder fazer a indicação de condutor, ou seja, que é a indicação de quem era o real motorista para que este condutor seja penalizado com as consequências daquela multa. Então, para fazer a indicação de condutor, basta completar o campo que vai estar na própria notificação para que seja feita o encaminhamento no órgão de trânsito, indicando que aquele condutor realmente é o responsável por aquela infração ou que era o responsável pelo veículo no momento em que a infração supostamente ocorreu, para que a partir daí ele também figure no polo passivo do processo administrativo, devendo aí responder ou podendo recorrer da penalidade dessa infração, caso ele entenda que é injusta. Aqui vale destacar que 2 pontos. Primeiro, é importante que os condutores saibam que o dever de indicar condutor ele é uma responsabilidade legal e ele possui consequências caso o proprietário do veículo não indique o real condutor. Então é sempre válido trazer essa lembrança. E outro ponto importante é o seguinte: mesmo que haja indicação de condutor, é possível recorrer ou seguir recorrendo nos processos em que o condutor for indicado. Por quê? Porque aqui muitas vezes existe a possibilidade de ter alguém que era o responsável pelo veículo no momento da infração, mas também essa multa pode não ter acontecido ou ter ocorrido um comportamento diferente daquele narrado na notificação de infração. Então, é possível que o motorista, mesmo indicado, recorra no processo administrativo. Bem, seguindo aqui para o segundo passo, caso a defesa prévia não seja deferida, caso o motorista não tenha sucesso nesse momento de defesa prévia, então a gente vem aqui para o segundo passo, que é o recurso em primeira instância. E aqui existe essa possibilidade. Caso a defesa prévia tenha sido negada, o motorista terá direito a apresentar o recurso em primeira instância. Caso o motorista não apresente defesa prévia, ele também vai ter a oportunidade de apresentar o recurso em primeira instância. Aqui, ele só não vai chegar nessa fase caso ele tenha apresentado a defesa e essa defesa tenha sido deferida ou ele tenha ganhado a sua primeira defesa. Mas bem, ele vai ser informado sobre isso, provavelmente recebendo a segunda notificação. E aqui a gente escreve esse provavelmente por um motivo bem importante. A gente sabe que é obrigação do órgão fazer essas notificações chegarem aos condutores
mas também é obrigação dos condutores manterem os seus endereços atualizados e terem condições de receber essas notificações. Isso normalmente pode gerar alguns transtornos, por isso nós sempre recomendamos que os motoristas façam sempre consultas ao sistema do órgão de trânsito do estado onde a habilitação está registrada, para que não tenham surpresas ou para que não tenham multas que não tenham sido notificadas e possam gerar transtorno para esses condutores. Aqui, inclusive, a gente deixa esse registro para que seja feita a consulta no site do Detran e, claro, os motoristas tenham sempre essa informação mais atualizada. Bem, mas vamos falar aqui do recurso em segunda instância, que é o recurso que deve ser apresentado na JARE, que é uma junta administrativa que vai fazer o julgamento dessa infração de trânsito. A primeira etapa, que é a defesa prévia, ela é encaminhada para o próprio órgão autuador. Digamos que a multa tenha sido anotada pela prefeitura do seu município. Quando você for apresentar a defesa prévia, essa defesa prévia ela deve ser apresentada à própria prefeitura, ao próprio órgão municipal que realizou a autuação. Aqui, a notificação ela já traz outro elemento, que é que o julgamento vai ser feito por uma junta administrativa, que já é um grupo de julgadores que vai analisar o seu recurso e entender se essa multa ou essa penalidade é compatível com o tipo de conduta que está sendo descrita na notificação. Então esse recurso à JARE já é um recurso que traz mais profundidade, tem mais elementos técnicos que podem ser debatidos aqui e também a gente já tem que discutir o fato exatamente como ele aconteceu ou deixou de acontecer. Então aqui é interessante inserir essas especificidades do seu caso, mas a gente sempre lembra que a gente aqui pode trazer elementos específicos do caso, do fato em si, mas sempre buscar evitar subjetividade. Situações que sejam muito pessoais, isso normalmente não é visto com bons olhos pelos julgadores e não são elementos que têm taxas de sucesso que sejam relevantes ou que valham a pena seguir nessa linha para recorrer em recursos à JARE. Então, aqui, o que é importante da gente listar como argumentos subjetivos é tentar justificar a infração ou criar uma explicação pessoal que possa aí tentar convencer os julgadores, o que normalmente não é visto com bons olhos. Bem, caso o motorista apresente o recurso em primeira instância ou recurso à JARE e esse recurso seja negado, ele vai ter uma nova oportunidade ainda de contrapor a penalidade. Nessa nova oportunidade, ele vai ter o recurso em segunda instância. O que é o recurso em segunda instância? Quando o motorista tem o seu recurso em primeira instância negado, ele recebe uma notificação de indeferimento, uma notificação de que o processo andou e ele não conseguiu cancelar a penalidade, e lá vai estar disposto que ele pode apresentar o recurso à próxima instância. E essa última instância aqui, ela é uma garantia constitucional. Lá na nossa Constituição, nós temos um termo que é muito comum, muito conhecido por muitas pessoas, que é o duplo grau de jurisdição. O que é isso? É que o recurso ou a possibilidade de se defender, ela deve ser analisada pelo menos em duas instâncias e por isso a gente tem um recurso em primeira e um recurso em segunda instância. Nesse caso aqui, o recurso em segunda instância, ele vai depender de qual foi o órgão que realizou a autuação para que a gente entenda qual é o órgão que vai realizar o julgamento desse recurso em segunda instância. Ele pode ser o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, ele pode ser o CONTRANDIF ou ele pode ser o CONTRAN. E dependendo de cada caso, um desses órgãos será o responsável por analisar o seu recurso em segunda instância. Mas aqui é muito importante. Em todos eles, a avaliação ela vai ser feita por um conselho. Aqui nós temos um grupo maior de julgadores mais habilitados para que façam esse julgamento e analisem os argumentos mais técnicos e mais profundos que dentro de um processo administrativo podem ser apresentados. E aqui a gente inclui um elemento que é muito importante. Então, para seguir aqui, justamente por ser a última etapa para tentar cancelar, o recurso em segunda instância precisa ser o mais elaborado e o mais atraente para os julgadores, para que tenha lá os elementos que eles avaliam e que eles têm maiores chances de cancelar a sua multa. Nessa etapa, a gente sempre destaca que é muito importante ter a orientação de um especialista, porque é a última oportunidade que você vai ter dentro do processo administrativo
para reverter a penalidade. Então aqui tem mais um ponto de atenção, que é se você só chegará nessa instância se você recorrer lá no recurso à Jari. Por isso, você tem que estar atento aos prazos, porque caso o prazo seja perdido, você não consegue progredir e recorrer nas próximas instâncias. Mas aqui, uma dica muito boa e muito importante que poucas pessoas falam é que nessa etapa, um dos grandes elementos que você deve discutir é o processo administrativo em si. Se o processo administrativo para a aplicação dessa penalidade até aqui ele foi cumprido com todos os requisitos que a lei exige. Então, as etapas foram cumpridas, os prazos foram cumpridos, os elementos de notificação, cada notificação continha as instruções certas. Essa aqui é uma das principais informações que você precisa estar atento na hora de apresentar o seu recurso à segunda instância. E aí, a gente aqui traz algumas dicas de como você pode aumentar mesmo as chances de que a sua seu recurso em segunda instância ou a sua defesa sejam aceitos. Então aqui, todos os passos e eu vou destacar o que é importante. Sempre ter atenção aos prazos para que não só você não perca prazos, mas para que também o órgão de trânsito tenha cumprido todas as etapas que lhe são exigidas, embasar a sua defesa na legislação vigente. E aqui é muito importante que não só você deve usar o Código de Trânsito Brasileiro, mas também usar todas as deliberações, resoluções e determinações que os órgãos de trânsito emitem. E aqui a gente tem os órgãos de trânsito a nível federal e temos os órgãos de trânsito a nível municipal e todos eles emitem uma série de normativas que complementam o Código de Trânsito Brasileiro e você precisa ter isso atualizado para que possa ter os argumentos corretos dentro do seu recurso. Talvez essa seja uma das questões mais importantes para que você conte com o auxílio de um especialista, porque é um grande complexo legislativo para conseguir ter isso a par e atualizado no momento do recurso. Ter atenção aos aspectos que podem ser motivos para o cancelamento da multa. E aqui é algo muito importante. Erros no auto de infração, irregularidades no radar eletrônico, ilegitimidade do órgão autuador, tudo isso podem ser elementos importantes. Outra questão que a gente sempre destaca é evitar copiar modelos de recursos feitos por outras pessoas ou para casos que não tenham sido iguais ao seu. Usar um modelo, especialmente se você não entender qual o modelo ou quais os argumentos que estão sendo aplicados naquele modelo, pode ser uma péssima forma de você contrapor a sua multa e não conseguirá assim ter o resultado que você espera. E a gente sempre destaca aqui como uma grande vantagem que alguns condutores optam, que é contar com a orientação de especialistas em recursos de infrações. Nós aqui da Doutor Multas temos uma experiência muito grande, mas a gente sempre destaca que o motorista ele pode contratar especialistas em qualquer lugar, seja online como o serviço da Doutor Multas, ou seja, alguém próximo dele, para que contem com o auxílio de um especialista, porque é possível reverter essas penalidades. E se é possível, eles precisam aproveitar essa chance para não ter que, especialmente, cumprir uma penalidade que eles entendam que é injusta. Então, por tudo que você leu até agora, eu espero que você tenha entendido exatamente isso, que recorrer da multa ou de uma penalidade não é um processo tão difícil e, além de ser um direito do condutor, é uma grande oportunidade que os motoristas têm de contraporem e impedirem que seja aplicada uma penalidade contra eles. E claro, se você ficou com alguma dúvida, não deixe de colocar nos comentários do vídeo que eu e a minha equipe vamos fazer questão de te ajudar e resolver todos os problemas que possam ter ficado ou ter surgido. Mas também, se você quiser que a gente faça uma análise gratuita do seu caso, no link aqui na descrição do vídeo vai ter a possibilidade de você nos enviar sua notificação, o seu processo ou o seu caso específico para que a gente possa fazer essa consulta totalmente gratuita da sua situação e pelo menos você já tenha essa orientação e, caso queira, contratar o serviço de um especialista que, com certeza, a gente tem aqui a análise de todos os julgamentos para que possamos complementar os nossos recursos com aquilo que tem as maiores chances de deferimento e aquilo que é visto pelos julgadores como argumentos suficientes para contrapor ou cancelar uma penalidade no direito de trânsito. Bem, caso você tenha ficado com qualquer dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários e a gente te aguarda no próximo vídeo. Um abraço!